Olá, querido irmão, querida irmã. Hoje nós estamos aqui para fazermos juntos o nosso encontro sobre a campanha da fraternidade. Serão 4 encontros. Hoje, no nosso primeiro encontro, nós iremos fazer uma introdução sobre a campanha da fraternidade ecumênica deste ano. E a ecumênica justamente porque ela é realizada em parceria com outras igrejas cristãs que formam o CONIC, que é o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil. O CONIC é formado, primeiramente, pela nossa Igreja Católica Apostólica Romana, juntamente com a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, a Igreja Sírio-Ortodoxa de Antioquia, a Aliança de Batista do Brasil. E este ano, nesta campanha, somaram-se outras 2 denominações, que é a Igreja Betesda e o Centro Ecumênico de Serviços à Evangelização e Educação Popular. Em conjunto, essas igrejas, então, desenvolveram esse tema da campanha da fraternidade para trabalharem juntas na construção do mundo melhor, paz e justiça para todos. Vamos fazer juntos, nesse momento, a nossa oração da campanha da Fraternidade Ecumênica, elaborada neste ano. Deus da vida, da justiça e do amor, nós te bendizemos pelo dom da fraternidade e por concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade. Através desta campanha da Fraternidade Ecumênica, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor, criando pontes que nos unem em vez de muro que separam e geram indiferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, em especial aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nesta campanha da Fraternidade Ecumênica, nós temos como tema fraternidade e diálogo, compromisso de amor. E o lema que ilumina esta campanha é extraída da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 14. Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade. Nós estamos já iniciando a nossa 5ª campanha da Fraternidade Ecumênica neste ano. A campanha da Fraternidade tem como pilares para este momento o diálogo e a paz. Dialogar é encontrar caminhos para a paz. Dialogar é encontrar caminhos de entendimento. Dialogar é partilhar a vida, os nossos sofrimentos, as nossas alegrias. Sentir-se como irmãos, como companheiros de caminhada. Sem o diálogo não há união. Sem o diálogo não há paz. A ausência do diálogo leva à intolerância, leva à rejeição. E em Deus todos nós somos irmãos. Nos compreendemos como criaturas de Deus, como filhos e filhas amados por Ele, redimidos por seu Filho Jesus. E o Espírito Santo que habita em nós, gera em nós o desejo da comunhão. Nessa campanha da Fraternidade Ecumênica, queremos meditar sobre o diálogo como via para a unidade na diversidade. Nessa campanha da fraternidade, nós temos que sempre entendê-la como um propósito da construção do reino de Deus mediante a ação social no mundo. A campanha da fraternidade é sempre divulgada e iniciada no período quaresmal. A quaresma, que é para nós um momento forte de conversão, um momento forte da busca da santificação da nossa vida. Nela nós temos também esse compromisso, não somente em converter-nos numa relação vertical para com Deus,
mas também numa relação horizontal, a conversão que nos gera fraternidade, a conversão que gera união entre nós. A conversão é para com o próximo e também para com toda a criação. Por isso a campanha da fraternidade ela é sempre pertinente no tempo quaresmal, porque a conversão é estabelecer laços mais profundos de amizade com Deus, gerando uma intimidade com Ele e também com os irmãos. Nesta campanha da fraternidade deste ano, nós já começamos nesse texto base, que é o texto que orienta toda a nossa campanha, com uma pergunta bem pertinente, ou melhor, duas perguntas. A primeira dela é: qual é o significado da confissão de fé em tempos tão incertos como este em que vivemos, caracterizados por conflitos, violência, racismo, xenofobias e outras práticas de ódio? Então, qual é o significado da nossa fé cristã diante de um mundo de tantas provações, de tantas diversidades, como preconceitos, exclusões, marginalizações? Qual é, então, o significado da nossa fé para a nossa vida, na nossa sociedade? E, por fim, a segunda pergunta: como anunciar a boa nova de Jesus Cristo em períodos turbulentos como o atual? No mundo de polarizações, no mundo onde cada pessoa tem a sua verdade, a verdade universal, a verdade imutável que é Deus, acaba sendo desacreditada e cada um faz de si a sua própria verdade. Então, como anunciar a mensagem da Boa Nova nessa sociedade em que nós vivemos? Para esta campanha da fraternidade, nós temos como objetivo convidar as comunidades de fé e pessoas de boa vontade a pensarem, a avaliarem e identificarem caminhos para superar as polarizações e violências através do diálogo amoroso, testemunhando a unidade na diversidade. Este é o nosso objetivo geral: convidar as comunidades para pensar, avaliar, identificar caminhos de superação para construirmos um mundo de paz. Para esse nosso objetivo geral, nós temos outros objetivos específicos que a campanha nos propõe para alcançarmos esse nosso propósito da unidade a partir do diálogo. Nosso primeiro objetivo específico é redescobrir a força e a beleza do diálogo como caminho de realizações mais amorosas. O diálogo é sempre aqui no texto da campanha o elemento principal para estabelecer vínculos de amor e de paz. Depois, denunciar as diferentes violências praticadas e legitimadas indevidamente em nome de Jesus. Comprometer-nos com as causas que defendem a casa comum, denunciando a instrumentalização da fé em Jesus Cristo, que legitima a exploração e a destruição socioambiental. Contribuir para superar as desigualdades, animar o engajamento em ações concretas de amor ao próximo, promover a conversão para a cultura do amor como forma de superar a cultura do ódio, fortalecer a convivência ecumênica e interreligiosa, estimular o diálogo e a convivência fraterna como experiências humanas irrenunciáveis em meio a crenças, ideologias e concepções em um mundo cada vez mais plural. E o nosso último objetivo: compartilhar as experiências concretas de diálogo e convívio fraterno. É com esses objetivos, com esses pressupostos, que o texto base da campanha vai nos ajudar a indicar caminhos para que, através do diálogo, possamos estabelecer um vínculo renovado de amor e de paz entre todos nós, superando as desigualdades, superando as misérias, superando a violência, superando o preconceito e tantos outros desafios que nós temos na nossa sociedade.
o texto da campanha da fraternidade. Com ele, nós queremos que a campanha da fraternidade nos ajude a florescer a cultura da paz como consequência da transformação de todas as estruturas desiguais na nossa sociedade, para que possamos colocar em prática a oferta de Cristo que diz: eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude. João 10:10. A conversão, como nós falamos agora há pouco, ela deve estar sempre orientada para a comunhão. Não somente para a comunhão com Deus, mas também para a comunhão com o próximo. E, ultimamente, as campanhas da fraternidade têm refletido também a questão da criação, né? A comunhão com Deus, com o próximo e com toda a natureza, que é a nossa casa comum. Então, a conversão, ela deve estar orientada para o todo, para Deus, para o irmão, para a criação. A conversão ao diálogo e ao compromisso de amor. A conversão tem sempre como referência Cristo. É Ele quem nos ilumina, é Ele quem nos guia para alcançarmos a verdade que gera em nós o sentido da nossa vida, o sentido da nossa existência. É Cristo aquele que nos move, aquele que nos guia para que nós possamos construir um mundo melhor. Cristo não oferece somente a salvação, mas Ele oferece agora uma vida renovada, para que juntos como irmãos possamos abraçar esse compromisso do Evangelho e construir um mundo novo. A conversão é um processo permanente e diário. Ninguém é 100% convertido. Nós temos sempre que nos moldarmos, aperfeiçoar-nos na caminhada de fé. Por isso, todos os dias, nós vamos identificando, à luz do Espírito Santo, aquilo que nós precisamos mudar em nós, aquilo que precisamos nos converter, como um processo de crescimento no amor e no conhecimento de Deus. É Cristo que nos ajuda a trilharmos esse caminho de conversão. É com Ele que nós possamos alcançar a graça de viver uma vida nova. Jesus nunca orientou seus discípulos e discípulas a criarem inimizades e perseguirem outras pessoas em seu nome. As palavras de Jesus sempre foram orientadas para que as pessoas assumissem compromissos em defesa da igualdade e do diálogo. Esse é o Evangelho de Jesus, o Evangelho do amor, do perdão, da conversão, da santificação. O Evangelho de Jesus não tem espaço para a inimizade, para o rancor, para o ódio, para o preconceito, para a exclusão e tantos outros males que nós vemos na nossa sociedade. O Evangelho de Jesus tem como centro a verdade, que integra toda a nossa vida consigo mesmo, com Deus, com o próximo e com toda a criação. A postura de Jesus nos mostra, nos seus gestos e ações, as possibilidades de novas formas de relações humanas e sociais. Jesus foi aquele que sempre acolheu o excluído, que sempre ajudou aqueles que estavam famintos, marginalizados. Jesus nunca foi indiferente com aqueles que lhe pediram ajuda. Então, por isso, a sua postura é sempre um referencial de como nós devemos agir também para construirmos esse mundo melhor, tão almejado pela humanidade. Diante disso tudo, qual é o significado e o sentido do seguimento a Jesus? Associamos o nome de Jesus mais ao amor ou à intolerância, como temos visto, ultimamente? Nossa fé em Jesus Cristo tem contribuído para posturas de acolhida e de compromisso com as pessoas vulneráveis e vulnerabilizadas, pobres, excluídas, e de comprometimento em projetos de superação das desigualdades? A nossa fé em Jesus nos move
a buscarmos caminhos de superação dos males, a nossa fé em Jesus faz com que nós saiamos do nosso comodismo para lutar pelos direitos, por um mundo melhor? Esta é a grande pergunta que nós devemos nos fazer. Qual é o sentido da minha fé em Jesus? Qual é a minha missão diante da minha opção por Ele? O Evangelho é muito claro. A nossa missão é lutar por um mundo mais igual, mais justo, mais fraterno, onde o reino de Deus se estabeleça como um reino de amor, de fraternidade, onde não há exclusões, nem preconceitos, nem violências. Esse é o Evangelho de Jesus. Por isso, para colocar esse Evangelho em prática, nós temos que estar sempre num caminho de redescoberta do Cristo. Quem é Jesus? Ele continua falando na nossa vida. Nós devemos redescobrir a todo instante essa pessoa que é o Cristo, o Filho de Deus, na nossa vida. A paz do ressuscitado nos une. É Cristo, a nossa paz, que derruba os muros da inimizade e que nos leva num caminho de comunhão e de conversão. Jesus, como referência da nossa vida, como ideal de ser humano, ele sempre nos fortalece com seu Espírito para que nós possamos também ser renovados e assim buscarmos vivenciar o nosso compromisso com o reino. A campanha da fraternidade é um dos modos de viver a espiritualidade quaresmal. Conversão, converter-se sempre, todos os dias, a todo instante. A quaresma nos convida a vivermos esse propósito de conversão permanente. Por isso a campanha da fraternidade, sendo divulgada na quaresma, sendo trabalhada e estudada no período quaresmal, é sempre o ponto de partida para que a partir da conversão possamos então encontrar caminhos, soluções e um modo de agir na transformação da nossa sociedade, do ambiente em que nós vivemos. A campanha da fraternidade para este ano, a campanha da fraternidade ecumênica para esse ano, nesse nosso texto base que nós temos em mãos, traz uma pedagogia para aprofundarmos a temática. A pedagogia é baseada na passagem dos discípulos de Emaús. Essa passagem que nós conhecemos também do livro do Evangelho de Lucas, que fala que Jesus se põe a caminhar com aquelas duas pessoas que, de forma decepcionada, vão embora após a condenação, após a morte de Jesus, e Jesus se coloca entre eles e vai caminhando e vai explicando as Sagradas Escrituras, vai abrindo os olhos desses discípulos para que no momento oportuno pudessem reconhecer o Cristo que vence a morte, o Cristo ressuscitado, que traz para nós uma nova esperança de uma vida nova. Então é com base nesse texto do Evangelho de Lucas, dessa passagem dos discípulos de Emaús, que a campanha da fraternidade vai então estabelecer aqui os seus pontos de reflexão. São 4 paradas, ou melhor, 4 momentos que o texto base nos ajuda nessa nossa compreensão da campanha, dessa temática da campanha da fraternidade. A primeira parada está relacionada ao ver a nossa realidade. É um convite para conversar sobre os acontecimentos mais recentes que marcam nossa história e observar se as alternativas e saídas que identificamos são opções coerentes com a boa nova do Evangelho. Assim como Jesus caminhou ali com os discípulos de Emaús, ele então caminha conosco e vai conversando conosco sobre os acontecimentos recentes para que possamos ver claramente a realidade. A segunda parada é o julgar.
Ou seja, é a possibilidade de, a partir da inspiração bíblica, lançar luzes sobre o contexto vivido por nós. O julgar é quando nossas mentes e corações se abrem. Foi como aconteceu com os discípulos que reconheceram que era Jesus que caminhava com eles. Esse reconhecimento aconteceu apenas quando ele se pôs à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e lhes deu. Então, nesta passagem dos discípulos de Emaús, de Lucas 24:30, nos mostra então a pedagogia de Jesus, que vai caminhando conosco e mesmo sem a gente compreender de imediato as coisas, Jesus vai então nos mostrando os caminhos que nós devemos percorrer, vai tirando de nós as incertezas, as dúvidas, para que no processo da caminhada possamos ir crescendo no conhecimento e no amor. Possamos identificar saídas, luzes, para que assim mudemos a realidade. E a terceira parada é o agir. O agir a partir de experiências de boas práticas realizadas entre nós. O texto base vai trazer alguns exemplos que o Konik realizou nesse agir. Assim, são exemplos que nos estimulam que, para contribuir, a fim de derrubar os muros das divisões. O agir é esse momento especial onde a gente vai pôr em prática tudo aquilo que nós discernimos, que nós refletimos sobre os problemas que estão presentes na nossa sociedade. Por fim, a quarta parada é o celebrar. Celebrar é o momento de afirmar que a diversidade presente na criação não é negativa, mas é a revelação da imensa e restrita amorosidade de Deus para com a humanidade. Não há nada que justifique a inimizade e a anulação da diversidade humana. Esses 4 momentos, inspirados nesse texto bíblico da caminhada de Jesus com os discípulos rumo a Emaús, permeiam então toda a pedagogia do nosso texto base, que nós iremos estudar nos nossos próximos encontros. Que esse tema do diálogo nos leve a viver verdadeiramente caminhos de fraternidade, de paz, de justiça, e que possamos ter sempre Cristo como a nossa paz, como aquele que nos une na diversidade para construirmos juntos um mundo melhor, um mundo cheio de oportunidades, um mundo onde a violência, as misérias, o preconceito sejam superados e possamos viver no amor, como verdadeiros discípulos e discípulas de Jesus. Então, querido irmão, querida irmã, até o nosso próximo encontro e assim vamos trilhar juntos com Jesus nesse caminho rumo ao reino definitivo. Meu muito obrigado, que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.